Olá, tudo bem? Então, dando continuidade aí às sequências de vídeos sobre equações polinomiais, agora eu vou estar resolvendo aqui uma equação polinomial do segundo grau, que existe aí números inteiros como raízes, tá? Então, a gente comparar com o vídeo anterior, a única coisa que eu mudei aqui foi esse sinal de menos aqui, tá? E a gente vai ver que vai, só por conta desse sinal, eu vou ter aí, né, raízes inteiras, tá joia? Então vamos lá. Primeira coisa, né, como no vídeo anterior, eu sei que o valor do A, do B e do C são os coeficientes que acompanham aqui o número x. Então eu tenho que A é 1, o B menos 1 e o C menos 6, tá? Então agora resolvendo Bhaskara de novo, depois eu vou mostrar lá a relação de Viette que eu estava falando. Tá? Então primeiro vamos fazer o Bhaskara aqui. Delta é igual B ao quadrado. Deixa eu escrever de novo aqui. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então eu tenho delta menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes o C, que é menos 6. Delta menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1. Menos e menos mais. 1 vezes 1, 1. Menos e mais, menos. Menos com menos, mais 4 vezes 1, 4. 6 vezes 4, 24. Opa, aqui ó, o delta saiu positivo. Opa, 24 com 1, 25. E aí, quando a gente olha esse discriminante aqui, delta, a gente vê que eu vou ter duas raízes aí positivas, né? Ou duas raízes inteiras, tá joia? E eu posso continuar aí resolvendo a continha. Então, ó, vendo aqui, x menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, x é igual menos o menos 1, mais ou menos raiz de 25, dividido por 2 vezes 1. X é igual menos e menos mais ou menos raiz de 25, 5, dividido por 2, tá? Então vamos apagar aqui o delta, enquanto isso vocês resolvem o valor de x e vamos comparar aqui, tá? Então eu tenho x igual 1 mais ou menos 5 sobre 2. Posso separar aqui quando o x faz a conta de mais e quando ela faz a conta de menos. Então, x1 é igual a 1 mais 5 dividido por 2. 1 mais 5 é 6. 6 dividido por 2, o x1 deu 3. Tá? Vamos fazer agora aqui o x2. Então, agora o x2 é quando o x... né, eu pego essa continha aqui para o lado de menos. Então, 1 menos 5 dividido por 2. 1 com menos 5, sinal do maior de subtrai. Então, estou devendo 5 e pago 1. Fico devendo 4. 4 dividido por 2, menos 2. Menos 2. Olha lá. Então, eu cheguei a dois valores, né? x1, vou colocar aqui do lado, raízes. Raízes encontradas. x1 igual a 3 e x2 igual a menos 2, tá? Então agora com essas raízes aqui, eu vou mostrar para vocês qual é a relação que elas têm com os coeficientes. Então eu tenho a raiz aqui, 3 e menos 2, qual é a relação que ela tem com os coeficientes? Quem são os coeficientes? Aqueles valores de A, de B e de C, que era 1, menos 1 e menos 6. Qual é a relação dessas aqui com essas? É a seguinte relação. Ó, eu tenho B sobre A, né? Na verdade, menos B sobre A, igual a x1 mais x2. E eu tenho aqui C sobre A
igual a x1 vezes x2. Esse 2 ficou aqui um pouco grande, né? Vamos baixar ele aqui. Ah, professor, você está querendo dizer que se eu tiver as raízes eu posso encontrar os coeficientes? Pode. E o inverso também. Se, né, você conseguir olhar aqui, ó, substituindo os valores, conseguir ver, né, quais são essas raízes. Quando elas são inteiras, é mais fácil. Mas quando elas forem complexas, dificilmente a gente vai conseguir ter essa percepção. Mas também é possível, tá joia? Então vamos ver como ficaria aqui, tá? O B nosso e o A nosso é 1. E o B é menos 1. Então ficaria menos 1 dividido por A. Vou substituir os valores de B e os valores de A, tá? Então o meu B, ó, é menos 1. Então vai ficar menos 1 sobre 1, que é o A, tá? Esse valor aí, ó, é igual ao quê? Menos e menos mais 1 dividido por 1, eu tenho 1. O que a relação falava aqui? Vamos apagar aqui e fazer com só ela. Então, ó, fazer por parte aqui. É esse cara, né? É x1 mais x2. Então, vamos ver. Menos com menos mais, 1 dividido por 1, deu mais 1. Tá? Qual o número mais um outro que dá 1? Vamos ver se eu pegar x1 e x2, somarem, vamos ver se vai dar esse valor aqui. Vamos ver. O meu x1 deu 3 e o meu x2 deu menos 2. Então, vamos lá. Eu tenho aqui mais 1, 3 mais menos 2. Então, mais com menos, eu tenho 3 menos 2, que é igual a 1. Então, ó, deu certo essa relação. Deu certinho. Se eu não soubesse a raiz, eu poderia chutar valores aqui. Quais dois números que somado dá 1? Ah, então, eu teria que pensar que se trataria de um número positivo e um negativo, onde esse número positivo tinha que ser uma unidade a mais que esse número aqui, certo? Então, podia ser 3 com menos 2, 4 com menos 3, 5 com menos 4, certo? Ou, se o número fosse, acho que é a única opção, né? Que eu estou pensando agora. Tem que ser uma unidade a mais. Poderia ser, por exemplo, se fosse o maior negativo, não ia dar certo. O maior tinha que ser positivo e o outro uma unidade a menos que ele. Tá joia? Então, a gente poderia chutar valores aqui. Vamos ver a outra relação e vocês vão ver que é possível chutar valores ali quando eu tenho a equação de segundo grau com valores inteiros, tá? A outra relação diz o seguinte, que C sobre A é igual a x1 vezes x2. Então, vamos lá. Quem que é o C? O C meu é menos 6. Então, vai ficar menos 6 sobre 1, que dá menos 6, certo? x1 meu é 3 multiplicado por menos 2. Então, a gente vai ver que esse lado vai dar menos 6, mais com menos, 3 vezes 2, 6. Também é verdadeira. Tá joia? Então, eu poderia pensar o seguinte, quais dois números que multiplicado um pelo outro dá menos 6? Né? Então, voltando aqui. Eu tenho essas duas relações aqui de Viette, falando o seguinte, que menos B sobre A é igual a x1 mais x2 e C sobre A é igual a x1 vezes x2. Vocês viram que o A aqui, quando é 1, não faz diferença nenhuma. Então, poderia apagar esses valores, né? Depois vocês podem ver que em qualquer equação de segundo grau que tem um A aqui, eu consigo eliminar ele, transformar em 1, tá? Então dá uma pesquisada na internet, tem um vídeo aí um pouco mais longo que eu falo sobre equações polinomiais, né? Que é conversa sobre equações polinomiais, que eu falo aí um pouco sobre a possibilidade, né, de tirar esse valor que tem aqui. Por exemplo, se tiver um 6, eu posso dividir tudo por 6 e esse cara aí transformar em 1. Tá? Então, eu posso fazer isso.
Então eu tenho aqui, ó, menos b, x1 mais x2 e c, x1 vezes x2. Então eu teria que pensar o seguinte: quais dois números que somado dá menos b? No caso, o meu menos b é menos 1, então ficaria menos 1 com menos 1 daria 1. E o meu c, menos 6. Então, olhando a equação, eu já sei quem é o meu coeficiente b, substituo aqui na relação de Viette. Sei qual é o meu coeficiente c, substituo aqui na relação de Viette. E aqui eu poderia ficar chutando valores até descobrir quais dois números que somado dá 1 e quais dois números multiplicado dá menos 6, tá? Então, vou encerrar o vídeo aqui. No próximo vídeo, eu faço aqui uma sugestão de como resolver aí pela relação de Viette. Tá joia? Forte abraço!